Mateus capítulo 7, verso 24 a 27 é o texto que vamos usar para a nossa reflexão, então, nessa noite. Todos achamos? Amém? Bíblias abertas, aplicativos abertos. Então, vamos ler responsivamente. São 4 versículos. Diz assim o texto: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram com os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem, estamos então, como já disse, terminando o mês do lar, e uma pergunta eu preciso fazer para você, né? Se você acompanhou as nossas devocionais, as nossas meditações, ou se não, mas mesmo assim eu quero fazer essa pergunta para você. O que você busca em Deus para a sua família? O que você busca em Deus para a sua família? O que você realmente quer ter na sua família como uma ação de Deus, como um mover de Deus? O quê? Por quê? E para quê? Será que você, quando busca Deus para agir na sua família, na sua vida também, você busca para não ter mais que passar por nenhuma tempestade nesta vida? Eu busco Deus para não ter problemas, para não ter mais tempestade nem na minha vida, nem na minha casa. Não quero que minha família passe por problema nenhum, tempestade nenhuma. Será que você busca Deus para ter uma família perfeita? Como algumas pessoas até acham, olha, eu quero ter uma família bíblica. Porque se eu tiver uma família bíblica, essa família vai ser perfeita. Uma família perfeita, uma família bíblica, que é a esperança de muitos, né? Que não tem problemas, que não passa por lutas, que tem todos os seus problemas já resolvidos, como mágica, como pó de pirlim-pim-pim. Quem assistia Sítio do Capão Amarelo, né, Marcos? Nós assistimos muito, né? Monteiro Lobato. Lembra? Nós éramos mais jovens. Um pozinho que faz a mágica acontecer e pum, está tudo resolvido. É fazer uma oração e plim, pronto, já está. Tem pessoas que buscam isso em Deus. Essa mágica, essa magia, essa proteção contra todas as tempestades e problemas para que a família seja perfeita. Eu quero ver com vocês algumas ideias sobre essa ideia, que é um mito. O mito da família perfeita, vivendo neste mundo de maneira perfeita. Sem problemas, sem lutas, sem entraves nenhum. E eu quero, nessa meditação, caminhar com você a partir dessa ideia. Que tal ter uma família perfeita igual à família da Bíblia? Ou alguma família da Bíblia? Como algumas pessoas imaginam que possa ter. Porque a pergunta é essa. Mas sobre qual família da Bíblia a pessoa imagina que é uma família perfeita? Qual família da Bíblia está falando que ela quer ter uma família igual para que seja perfeita, isenta de tribulações, de tempestades? Você gostaria que a sua família fosse igual a que família da Bíblia? Por exemplo, a primeira família criada por Deus? Um jardim bonito, tudo perfeito, tudo preparado para aquela família ali, para aquele casal. Lembra de Adão e Eva? Só que quando você olha com mais atenção, você vai ver que naquela família, nem o marido, nem a esposa assumem a sua responsabilidade. E quando fazem alguma coisa que lhes é chamada a responsabilidade, o que eles fazem? Culpam o outro. Senhor, foi a mulher.
Senhor, foi a serpente. Joga a responsabilidade para o outro. Naquela família, se você lembrar, existia ali uma intriga tamanha entre os irmãos, uma crise tamanha entre irmãos, que um matou o outro. Caim começou a encher o seu coração de tantos ciúmes, de tanta inveja de Abel. E como você sabe, todo ciúme e inveja, quando enche o coração, se coloca lá no fundo do coração, lá vem tragédia, lá vem destruição. Tantos casos nós ouvimos acontecendo ainda hoje. Ou você gostaria de ter uma família igual a família de Jacó, patriarca de Israel? Só que Jacó também tinha um sério problema com quem? Com o irmão dele. Os dois não se relacionavam bem. Você se lembra? Jacó era alvo de ciúmes, de inveja do seu irmão. Havia um atrito. Nos filhos de Jacó também foi criado invejas e ciúmes. Tanto que você vai lembrar de José, que havia tanto ciúme, tanta inveja, que José foi vendido pelos próprios irmãos como escravos. E enganaram Jacó, dizendo que ele havia morrido. Mas o próprio Jacó passou a perna no seu pai. Jacó enganou Isaac. E o seu irmão Esaú, enganado também. E Jacó foi ajudado por quem para enganar o irmão e o pai? Pela mãe Rebeca. Olha que família. E está na Bíblia. E foi tamanha a crise causada ali, que Jacó teve que fugir jurado de morte. Gênesis capítulo 25. Ele teve que fugir jurado de morte, porque o próprio irmão falou, vou te matar. Gênesis 25, verso 29 a 34. Você gostaria de ter uma família igual a do rei Davi? Lembra do rei Davi? Aquele que matou Golias, chamado amigo de Deus, grande servo de Deus? Eu não. Porque quando você lê a história da família de Davi, você vê que na família dele, um filho violenta a irmã, a meia-irmã, né? Um dos irmãos toma as dores e mata a sangue frio aquele irmão. 2 Samuel, capítulo 13, nos conta essas histórias. Que tal uma família igual a família de Jesus? O Paulo agora já, Novo Testamento, estamos falando de Jesus. Mas espera aí. Em João capítulo 7, verso 5, diz que os próprios irmãos de Jesus, a própria parentela de Jesus, não cria em Jesus. Muitos criam em Jesus, mas a própria parentela, os irmãos de Jesus, não criam nele. João capítulo 7, verso 5. Em certa ocasião, os irmãos de Jesus, junto com Maria, mãe de Jesus, foram a uma casa onde Jesus estava e foram lá não para encontrá-lo e ter um churrasco ou fazer alguma coisa de família. Eles foram lá para prender Jesus. Porque eles achavam que Jesus estava louco, fora de si. Você quer uma família que não crê em você, que acha que você é uma pessoa louca? Porque em Marcos capítulo 3, verso 21 e 31, você encontra essa realidade. Provavelmente Jesus perdeu o seu pai terreno José antes de alcançar a maioridade, os 30 anos. O que acontece em muitas famílias hoje. Então, ainda jovem, diante da sociedade daquela época, que ele seria considerado de maior a partir dos 30, ele teve que assumir como o primeiro filho, o primogênito, o filho mais velho, ele teve que assumir as funções do pai para cuidar daquela família. Uma tragédia aconteceu ali. Bem, tudo isso eu só estou te lembrando, querendo dizer que nenhuma família neste mundo, nessa existência, ela é perfeita ou ela é isenta de tempestades, de tribulações,
de ventos fortes e de tragédias. O próprio Senhor Jesus teve uma tragédia na sua família e ele perdeu seu pai terreno, José. Todas as famílias, desde Adão até agora e para frente, têm nesta vida sim problemas, ventos fortes e tempestades. Porém, todas as famílias bíblicas que tiveram na presença de Deus e que compreenderam a vontade de Deus e que se colocaram debaixo das promessas de Deus e confiaram em Deus, passando por tempestades, nos seus conflitos, nos seus traumas, nas suas perdas, porque elas confiaram em Deus, porque elas estavam firmadas naquilo que Deus falou para elas, algo de diferente aconteceu. Algo que só é explicado pela presença e ação de Deus na vida delas, aconteceu e a casa delas, a família delas não ruiu. E é isso que nós vemos no princípio de Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Porque nesse texto nós temos uma promessa e nós temos aí uma colocação firme do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a uma pessoa prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai cair a chuva, verso 25. Vão transbordar os rios. Vão soprar os ventos e vão dar com força contra essa casa. Vão dar com força contra essa família. Só que essa casa, essa família, não vai cair. Porque ela está edificada sobre a rocha. Olhe bem no contexto de Mateus 7, lembre as duas casas. O que elas têm de igual? Não diferente, mas de igual. O que essas casas têm de igual? O que esses dois lares têm de semelhantes? Primeiro, as duas casas ouviram a palavra de Jesus. Nenhuma aqui está sendo privilegiada. As duas casas ouviram os ensinos, os mandamentos da palavra de Jesus. No contexto aí maior, capítulo 5 até o capítulo 7, é o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo está falando para os ouvintes, para os seus discípulos, as coisas do reino de Deus, as promessas do reino de Deus. E se você ler, você vai ver que ele fala de bênçãos espirituais, ele fala de marido e de mulher, ele fala de divórcio, fala de filhos, ele fala de um monte de coisa. E todos esses princípios e ensinos estão sendo direcionados para as famílias, para as casas ali. Uma outra semelhança é que sobre essas duas casas vem tempestades. Porque aquele ali ouviu a voz de Jesus, a tempestade não vem. Não, Jesus falou, vai vir tempestade sim. Aquele que ouve e pratica, vem tempestade. Aquele que ouve e não pratica, vem tempestade. Versículo 25 e versículo 27 são iguais para as duas casas. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa. Aplicando aqui as famílias, dão com ímpeto, com força contra aquela família. A diferença vem agora. Mas somente não caiu aquela casa que ouviu e que colocou em prática. Que vivenciou os ensinos de Jesus, a palavra de Jesus. Aquela casa, por viver os ensinos de Jesus, por praticar os ensinos de Jesus, essa casa se colocou em uma rocha firme. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha, é a firmeza espiritual que temos, que foi dado por Deus a nós. Aquele que está em Deus, porque está em Cristo, está numa rocha sólida que vai sustentar aquela pessoa, aquela família, aquele lar. Por isso, caminhando então, não existe família perfeita. Não existe família neste mundo isento das tempestades, dos ventos fortes, das enchentes. Mas sim existe família na qual Deus está e Deus age. Em Mateus capítulo 7 estamos vendo isso. Duas casas. Tem uma casa que Deus está nela e Deus está agindo nela.
Deus está no seu lar. Deus está na sua família. Mas olha, não se engane. Não se engane, porque se Deus está no seu lar, se Deus está na sua família, por exemplo, na sua família existe uma ação do amor agindo no seu lar. Por que existe? Porque 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. E se Deus está ali, o amor está agindo ali. Eu não vejo Deus. Eu não sinto Deus. Mas as ações de Deus eu posso detectar. É o que Jesus Cristo falou do Espírito Santo lá em João capítulo 3. Você não vê o vento, mas você percebe as ações do vento. Você ouve o uivar, você ouve onde ele movimenta, mas ele mesmo você não vê. Assim é o Espírito Santo. Assim é Deus. Se Deus é amor, aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo que eu citei, de 1 João, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porém, que amor é esse que a Bíblia nos fala que Deus é? É um amor que não perdoa? É um amor que ofende? É um amor que não pede perdão? É um amor que judia? É um amor que tortura? É um amor que maltrata? É um amor que se acha melhor do que o outro? É um amor que fica guardando mágoas, ressentimentos e guarda tanto que tem uma hora que explode? Esse tipo de amor? É um amor que se alegra quando o outro sofre, quando o outro comete um erro? Esse tipo de amor? É um amor extremamente ciumento? Não é esse tipo de amor. Deus não é esse tipo de amor. Esse tipo de amor mostra que Deus não está naquela casa. A Bíblia diz que tipo de amor revela a presença de Deus em um lar. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 8, a primeira parte. O amor que revela Deus é paciente, é benigno. Um amor que não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. Um amor que não se conduz inconvenientemente. Um amor que não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas um amor que se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre, tudo crê. Um amor que tudo espera, tudo suporta. Um amor que não acaba. Um amor que jamais acaba. Mesmo enfrentando tempestades, esse amor age, porque é o próprio Deus ali. Se Deus está presente, então existem resultados da sua presença. A presença de Deus traz frutos. Aonde Deus está, algo de Deus acontece. Quer lembrar de um frutificar divino, de um frutificar de Deus, aonde Ele está? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O fruto do Espírito Santo é o quê? Amor. O fruto do Espírito Santo é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Se o Espírito Santo de Deus está ali, ele vai frutificar. A gente não precisa se esforçar, porque o próprio Espírito de Deus está manifestando os seus frutos. Queridos, não existe família perfeita. Não existe marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos. Não existe um relacionamento perfeito neste mundo. Não existe família isenta de tempestades, eventos e problemas. Não. O que realmente existe são famílias que passam por tempestades, que passam por ventos fortes, que passam por enchentes. Tempestades, lutas, problemas. Tempestades, lutas e problemas que podem ser provocados por tantas situações, por pessoas de fora da família, situações fora da família, mas também passam por tempestades, lutas, problemas que podem ser provocados por situações
por pessoas dentro da própria família, dentro da própria casa. É por isso, quando lemos a Bíblia com atenção, nós vemos, não existe família perfeita, mas existe sim famílias que, por buscarem a Deus, por se colocarem debaixo das promessas de Deus com confiança e colocarem em prática a sua palavra, elas estão melhorando. Elas estão caminhando num agir de Deus. E elas estão melhorando. Elas estão sendo curadas, estão sendo libertas, fortalecidas, consoladas. Por quem? Por aquele que está lá, Deus, participando dessa família. Famílias que estão sendo transformadas. Por quê? Porque estão ouvindo e praticando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Princípio declarado em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, que nós estamos refletindo. E assim, quando vem a tempestade, quando vem os ventos fortes, essa família, firmada na rocha divina, ela vê passar, mas ela não se vê ruir. Não existe família perfeita. Mas uma coisa vemos claramente na Bíblia: Deus quer aperfeiçoar a sua família. Deus quer trabalhar em nossas famílias. Tanto isso é verdade que Deus nos concedeu a sua palavra. E na sua palavra, que é poderosa, palavra manifestada principalmente na pessoa de Jesus Cristo, Ele revela sua intenção. Ele revela que nós podemos suportar e vencer chuvas e ventos fortes e enchentes e tempestades. Ele só nos desafia a ouvir e a praticar o que Ele nos diz. E isso vai acontecer em nossos lares. O que vai acontecer em nossos lares mesmo? A promessa de Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, será prudente, porque edifica a sua casa, sua família na rocha. E vai vir a chuva, vai vir a tempestade, os rios vão transbordar, os ventos fortes vão soprar, vão bater contra essa casa, vão bater contra essa família, mas ela não vai cair. Promessa de Deus, promessa de Jesus. Tanto isso é verdade, que Deus quer aperfeiçoar a sua família, que você, buscando de coração, procurando praticar a sua palavra, Ele mesmo, através do Espírito Santo, estará ali agindo na sua vida e no seu lar. Ele mesmo estará produzindo frutos, como lá relatado em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tanto isso é verdade que Deus quer sim aperfeiçoar a sua família, que Deus coloca isso como promessa. Eu vou abençoar, eu quero abençoar. E muito mais. Quando nós o obedecemos, Ele faz essa promessa e direciona a promessa aonde vai ser atingido a bênção dele. Deixa eu te lembrar o que nós lemos no começo do nosso culto. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 a 9. Diz Deus: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Você não precisa correr atrás. Elas virão até você. Que bênçãos? Bendito serás tu na cidade. Quer morar na cidade? Deus vai te abençoar na cidade. Bendito serás no campo. Quer morar no campo? Deus vai te abençoar lá. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as tuas crias, tuas vacas e tuas ovelhas. Ou seja, seus filhos e seu trabalho será abençoado por Deus. Verso 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. A comida que você coloca na sua mesa será abençoado por Deus. Verso 6. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Quando você viajar,
Você vai na proteção de Deus e volta na proteção de Deus. Verso 7. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Ou seja, as lutas, as dificuldades, elas vão vir. Vão se levantar contra você. Mas com a ajuda de Deus, você vai vencer. Verso 8. O Senhor determinará que a bênção estejam nos teus celeiros e em tudo que você colocar a sua mão. Você não vai precisar chamar o pastor. Pastor, vem aqui para ungir de maneira especial, fazer alguma coisa. Você pode convidar o pastor para ir lá, mas já está abençoado, porque você pertence a Deus. Só de você colocar a mão, já está abençoado. O pastor vai lá só para compartilhar a bênção. Falar, Deus, muito obrigado. É bênção do Senhor. Deus te abençoará na terra. O lugar que Deus te deu para você morar. Verso 9. O Senhor te constituirá para si mesmo, povo santo. Você vai pertencer ao Senhor. Sua casa vai pertencer ao Senhor. Como tem jurado. De quem é o juramento aqui? O próprio Deus. Mas isso vai acontecer, verso 9, segunda parte. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O que foi dito lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo confirmou em Mateus capítulo 7. O mesmo princípio. Ouvir e praticar é se fortalecer em Deus. Ter Deus em nosso lar é com certeza maravilhoso. Não porque não vamos ter tempestades, problemas, não porque não vamos ter perdas e desafios. Faz parte dessa vida essas coisas. Mas porque vamos ter em tudo isso Deus nos ajudando, Deus nos conduzindo. Porém, é o que a Bíblia fala, por favor, não se engane. Chuvas cairão sim, ventos soprarão sim, enchentes ocorrerão sim. A presença de Deus não nos isenta de tempestades deste mundo, dos ventos fortes baterem em nossos lares neste mundo, não. É necessário, sim, através do ouvir e praticar a palavra de Deus, firmarmos as nossas vidas em Deus, em Jesus, que é a rocha. Firmar o nosso lar na única rocha que pode sustentar qualquer vida, qualquer família diante das tempestades. Essa rocha é Jesus Cristo. Eu quero encerrar, então, essa meditação lembrando você o princípio, a promessa e o desafio de Mateus 7, 24 e 25. Se você ouvir os ensinos de Cristo e colocar em prática, você vai estar construindo sua vida, sua família em um lugar seguro. Vão vir tempestades, mas algo de Deus vai acontecer que não vai cair. Que Deus assim nos abençoe, amém? Que Deus assim nos assegure. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse tempo que passamos juntos em orações, meditações, louvores e reflexão da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado porque a tua palavra, com muita clareza e firmeza, nos orienta na tua vontade. Obrigado por tuas promessas, ó Deus. Obrigado por teu amor, pelo teu carinho por nós e pela nossa família. E obrigado por aquilo que o Senhor promete, até com juramento, realizar em nossas vidas. Quando nós, com confiança e dedicação, ouvimos a tua voz, tua vontade e colocamos em prática em nossas vidas. Através da tua palavra, dos teus ensinos, dos teus mandamentos. Experimentamos tua presença e teu agir. Agora, ó Pai, encerrando esse tempo, que teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas mentes e corações, nos orientando no colocar em prática a reflexão de hoje. Nos alegrando e nos fortalecendo, ó Deus, nos hinos que nós cantamos, nas orações que fizemos. E dando-nos esperança, ó Deus, da força do Senhor. Nas orações que fizemos, abrindo nosso coração e colocando na tua presença nossas vidas e outras vidas que precisam muito do agir do Senhor. Toma nosso culto, se agrade de nós, conceda-nos uma boa semana. E ó Trino Deus, abençoe a nós e a nossa família.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações e poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma ótima semana na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.